Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Gente, a partida do Mequinho foi vencendo, né, do Mikhail Tal, vencendo do Mago de Riga, foi um sucesso, né? Eu acho que muita gente não conhecia ainda o Mequinho, ele foi um herói brasileiro da década de 70, figurou aí entre os 3 melhores jogadores do mundo, numa inércia, assim, numa subida fenomenal. Muitos diziam que ele tinha chances de ser o sucessor do Bobby Fischer e poderia até ter chances de, quem sabe, ser um campeão mundial, inclusive. Ele tinha tudo para isso. Infelizmente foi acometido por uma doença muito grave, tirou ele completamente dos tabuleiros, quase tirou a vida dele, inclusive. Foi uma luta aí que ele travou por muitos e muitos anos, realmente ficou entre a vida e a morte aí. Então, infelizmente a gente não teve essa continuidade, né, brilhante, mas a gente tem aí o histórico, as partidas do Mequinho, e foi tão sucesso, as pessoas ficaram tão entusiasmadas e tão orgulhosas de a gente ter um brasileiro que realmente figurava entre os melhores do mundo, né, no xadrez na década de 70, e como muitos de vocês pediram, então eu tô abrindo uma playlist com as partidas aí do Mequinho, e hoje a gente tem uma partida do Mequinho contra o Smyslov. Gente, o Smyslov, para quem não sabe, ele foi aí um dos primeiros grandes mestres da história do xadrez. Tá? Então ele foi selecionado para jogar o torneio mundial de xadrez em 1948. E esse torneio ele surgiu para ver quem iria ser o sucessor do Alekhine, tá bom? Como campeão mundial. E ele terminou em segundo lugar nesse torneio, o Smyslov, apenas atrás do Mikhail Botvinnik, tá bom? Com uma pontuação muito boa. E aí, como ele ficou em segundo lugar, ele foi automaticamente chamado para o torneio de candidatos de 1950, e ele foi muito bem, ficou em terceiro lugar, e como ele ficou em terceiro lugar, ele foi automaticamente qualificado para jogar o outro torneio de candidatos, e em 1950, então, ele ganhou o título de grande mestre, foi a primeira leva, né, dos grandes mestres, e aí ele venceu o torneio de candidatos de Zurique em 1953, à frente de Keres, Bronstein, à frente do Samuel Reshevsky. E aí ele jogou, então, jogou contra o Botvinnik, então, no match seguinte. E o match terminou empatado, tá? Então foram 24 partidas, 7 vitórias, 10 empates. E naquela época, quando terminava em empate, o atual campeão mantinha o título. Significa que ele não foi derrotado, continuou campeão mundial, então, o Botvinnik. Mas o Smyslov não desistiu. Ele venceu de novo o torneio de candidatos em 1956. E aí ele foi levado então a um outro campeonato mundial contra o Botvinnik em 1957. E dessa vez o Smyslov venceu então por 12,5 a 9,5 do Botvinnik, se tornando então campeão mundial de xadrez, o Smyslov. E somente no ano seguinte, então, quando o Botvinnik exerceu o seu direito de revanche, então o Botvinnik venceu o Smyslov no outro ano por 12,5 a 10,5, um match apertado, mas venceu. E o Smyslov disse que estava com uma pneumonia, que teve problemas de saúde, mas que realmente o Botvinnik havia se preparado muito bem. E aí, ao longo, então, desses jogos aí do Campeonato do Mundo, o Smyslov venceu 18 partidas contra 17 do Botvinnik. Então ele tem um score positivo e 34 empates, tá bom? Então, assim, né, uma fera aí do xadrez mundial. E agora o Mequinho vai encarar, então, o Smyslov. Aí, nós estamos em 1975... e vamos lá, vamos ver essa partida então. E o Smyslov de brancas. E o Smyslov abre aqui então com C4, abertura inglesa. E o nosso herói aqui, o Mequinho, responde com E5. Temos cavalo C3, cavalo aqui em F6, cavalo F3, cavalo C6. Então a variante aí dos 4 cavalos da defesa inglesa. G3, bispo em B4, bispo G2, roque. Então o Mequinho fez o que manda o manual, desenvolveu os cavalos, desenvolveu o bispo, tem um peão no centro, conseguiu dar o roque aí. E o Smyslov também. No entanto, aqui ele vai para esse lance cavalo D5. Né? Esse lance é teórico, tudo bem. Tá fazendo uma pressão aqui no bispo aqui de B4. E o Mequinho continua de uma forma muito interessante aqui. É um lance mais preciso da posição E4, atacando então o cavalo. Cavalo em H4. E agora esse bispo aqui, esse bispo aqui está atacado. Bispo C5, então mantendo o par de bispos. Roque, torre em E8, trazendo mais uma proteção aqui para esse peão de E4, que está sozinho aí, né? Mas interessante notar que apesar dele estar sozinho, ele está muito bem defendido aqui agora com torre E8, né? D3 foi jogado, E toma D3, dama toma D3 e
Uma ideia muito interessante aqui do Mequinho, né? Ele quer, primeira coisa, expulsar esse cavalo daqui. Não dá para você deixar esse cavalo em D5 para sempre. Ele é um cavalo muito forte. E também não seria muito bom capturar. Você só estaria ajudando as brancas a conseguirem mais espaço. Então o Mequinho vai para uma ideia interessante aqui com cavalo E5, atacando a dama. Então é com um tempo, né? E ao mesmo tempo liberando aqui o peão de C7 para poder jogar C6 e expulsar esse cavalo daí. A dama está atacada, a dama C2 então, C6, cavalo C3, e agora parece que está caindo esse peão, né? E o Mequinho calcula muito bem e joga cavalo toma C4. Aí você fala, mas por que o Smyslov já entregou um peão tão cedo na partida? Esse é o lance 12, será que ele não viu, né? Claro que viu, o Smyslov, imagina, um ex-campeão mundial aí, e ele vai para o lance cavalo em A4, e agora parece que o Mequinho está com problemas aqui, né? Porque o cavalo está atacado, né? Se o cavalo sair, o bispo está atacado, tanto pelo raio-x da dama aqui, tanto quanto pelo cavalo também está atacado. E aí, tente se colocar aí na posição do Mequinho agora, o que você faria, né? Nessa posição. Você está jogando contra o Smith, será que você já abandonaria nessa posição? Você vai perder peça aqui. E que lance, né? É claro que o Mequinho viu tudo isso. É claro que ele não tomou o peão de C4 à toa, ele sabia que ia entrar nessa posição, ele tem muito bem calculado tudo aí, e ele continua então com bispo em F8, mantendo o par de bispos no tabuleiro, e você fala, pô, mas aí tá caindo o cavalo. É isso mesmo. Dama toma em C4, mas agora o Mequinho, claro, ele não fez isso à toa, ele consegue dar um garfo aqui com B5, então tudo muito bem, friamente calculado aí pelo nosso herói. B5 dando um garfo. Agora as duas peças estão atacadas. É claro que as brancas vão salvar a dama. A dama D4, B toma 4 e aqui E4. O Smyslov poderia recapturar esse peão aqui, mas esse peão está muito fraco, está sozinho. Ele prefere ganhar espaço e parte para um lance central aí, de domínio central, E4. Bispo em A6, e aqui é interessante, né? Que o Mequinho resolveu um problema dele, né? Ele precisava desenvolver esse bispo aqui de casas claras e não estava muito claro como é que ele ia desenvolver esse bispo, e agora nessa variante então ele conseguiu aqui uma belíssima de uma diagonal, bispo A6 com tempo sobre a torre, torre E1 e aqui dama B6. Pouco a pouco o Mequinho foi saindo de uma posição quase restrita para uma posição ok. Aqui ele já está propondo aqui a troca de damas, esse peão aqui está muito bem defendido, o bispo está numa diagonal bacana, esse bispo está em F8 agora, mas logo mais ele volta para o jogo, né? As torres já estão conectadas, o Mequinho foi muito bem sucedido aí na abertura. E está numa posição talvez até com mais espaço aqui, talvez até melhor. A partida seguiu com bispo em E3, fazendo uma pressão então nessa diagonal, defendendo a dama. Bispo em B4 jogado aqui pelo Mequinho, fazendo uma pressão aqui na torre. Dama toma B6, A toma B6 e aqui a torre está atacada, torre de em D1. É interessante notar que o Mequinho conseguiu desdobrar ali os seus peões da coluna A, tá com uma estrutura de peões melhor do que antes, né? Já tá realmente muito bacana aqui a posição do Mequinho, né? Vale lembrar que esse peão aqui tá defendido. E aqui então o Mequinho vai para um lance muito forte realmente. Bispo em E2, né? Essa torre aqui agora ela começa a ficar sem muitas casas boas, né? O lance jogado aqui então foi torre em D4 e agora depois de C5 essa torre aí tá com problemas, né? Ela poderia vir aqui para D6, talvez, mas aí tá caindo aqui em E4, né? Então, aqui por exemplo, né, se jogar a torre D6, a cavalo aqui toma em E4, e é uma posição melhor aqui para as pretas, né? Tá atacando aqui a torre toma em D7, provavelmente seria jogado. E aqui várias continuações são possíveis, mas a gente vê que a atividade das peças aqui do Mequinho estão melhores, né? Mas não seguiu dessa forma. Depois de C5, então, o Smyslov foi para uma ideia diferente e ele preferiu capturar aqui, sacrificar um pouco de qualidade. A torre toma em B4 e a partida seguiu com C toma em B4 e aqui E5. Então essa que foi a ideia do Smyslov. Ele foi para uma combinação interessante. Agora o cavalo está atacado e esse lance E5 abriu um ataque descoberto sobre a torre. Aqui é duelo de titãs, né? Quando você pensa que um tá perdendo, o outro recupera, na verdade está tudo calculado aí. Cavalo aqui em G4 foi jogado então, atacando aqui o bispo, né, deixando então, devolvendo aí o material. Bispo toma em A8 e aqui cavalo toma em E3. E o Mequinho então conseguiu capturar aí o bispo de casas escuras, que era uma peça importante aí do Smyslov.
A torre E1 atacando então essas duas peças. Mais uma vez a gente tem uma posição onde as duas peças estão atacadas, né? Uma quando sair perde a outra. Bispo C4 foi jogado, então o Mequinho escolheu aí manter o bispo. Bispo em E4, o Smyslov também não quer trocar as peças, poderia ter capturado o cavalo, mas aí perderia o bispo, preferiu manter o bispo no jogo. E a partida seguiu então com cavalo D5, o cavalo estava atacado, precisava sair daí. A3, estão defendendo o peão de A2, que estava sendo atacado também. E depois de B toma em A3, B toma em A3, a gente tem uma posição, um final, onde o Mequinho tem uma maioria já de peões aqui na ala da dama. E vai ser muito difícil para o Smyslov lidar com isso, né? O peão aqui de E5 está atacado, o Smyslov continua aqui com... E o Mequinho não vai... Claro, ele não pode capturar esse peão aqui, porque senão está caindo aqui. Tem um golpe tático, né? Bispo toma em H7, e aqui as brancas ficariam muito bem, tomando aqui o cavalo, e seria uma posição vantajosa para as brancas, né? Então aí, depois de B toma em A3, o Mequinho seguiu com um lance muito preciso aqui, cavalo C3, mantendo o cavalo no jogo, fazendo um ataque aqui no bispo. Bispo em F3 foi jogado, e aqui F6, mais uma vez muito preciso aqui pelo Mequinho. Esse peão está cravado, né? Ele não pode capturar, ele não pode avançar, porque você tem 3 peças aqui das negras segurando. Então muito interessante já essa posição. E aí o Smyslov então joga torre C1, mas que coisa, né? Toda vez o Smyslov consegue fazer esse ataque nas duas peças do Mequinho, e parece que aqui o Mequinho vai perder uma peça, né? Será? De novo? Começou a partida numa situação dessa e agora pela terceira vez acontece isso. Muito legal, né? Será que o Mequinho agora vai cair, né? Será que agora não tem mais chance? E o Mequinho então joga o que você faria, né, nessa posição. Muito interessante, você está com as duas peças atacadas aí, né? Essa posição é muito bonita, realmente, gente, muito bonita. E aqui o Mequinho mostra que ele é realmente muito, mas muito preciso, mostra a sua monstruosidade aí, com o lance torre toma em E5, garantindo aí mais um peão, deixando aqui o cavalo, e o Smyslov joga aqui rei G2. Por quê, né? Vamos voltar. Aqui o Smyslov não pode capturar o cavalo, porque o Mequinho tem uma sequência de checkmate em 3 lances aqui. Espero que você tenha encontrado essa sequência aí, entendido isso na posição. Muito bonito realmente. E depois de torre E1 cheque, rei G2, bispo F1 cheque, o rei é forçado aí ou para H1 ou para G1, tanto faz. Bispo H3 entregaria um belíssimo de um checkmate aqui na posição, né? Então o Mequinho fantástico, torre toma em E5. E a partida seguiu com rei G2 então, para não ter mais esse checkmate. E agora mais uma vez as duas peças do Mequinho aí estão atacadas, e o Mequinho segue com torre C5. E a partida segue com torre toma em C3. E agora, depois de bispo em F1 cheque, o Mequinho abriu um ataque descoberto. Ele está entregando 2 peças menores por uma torre. Em geral isso não é bom, mas nessa posição é bom porque esse peão de A3 vai cair, né? Então depois de rei toma em F1, torre toma em C3, as brancas não tem como defender esse peão, e aí o Mequinho vai ter 2 peões passados e conectados. Então só explicando, né, por que o Mequinho preferiu entregar 2 peças menores por uma torre mais um peão, né? Porque além de tudo ele ia conseguir 2 peões conectados e passados. Vamos ver como a partida continua então. Bispo D5 cheque, o Smyslov está lutando. Rei F8, rei E2, torre toma em A3 então. Rei D2, o rei tem que chegar perto, né? Tentar parar esses peões aqui de alguma forma. E agora então o Mequinho começa uma corrida aqui com esses peões, vai galopando realmente com os peões B5, cavalo F5, B4, cavalo E3, B3. Interessante quantos tempos esse cavalo aqui teve que usar, né, para chegar perto aí da posição. Rei C3 e aqui torre em A2. A torre agora está atacando todo mundo aqui. Rei em B4, pelo menos atacando aqui esse peão da base. Torre toma em F2, rei toma em A4 e aqui B2. As brancas têm que evitar de todo jeito esse peão ser coroado. Bispo em A2 segurando então a casa de promoção. E agora o Mequinho ganha mais um peão aqui com torre toma em H2. E aí depois de rei B3, encostando aí no peão, torre H3. O Mequinho quer agora construir 3 peões passados e conectados. E a partida seguiu com cavalo em F1, torre H1 atacando o cavalo. E depois de cavalo D2 fugindo, torre G1, o Smyslov abandonou a partida. Abandonou porque realmente essa posição aqui, as brancas estão esmagadas, né? Elas poderiam, por exemplo, só para ilustrar, depois de rei G2, torre toma aqui em G3, as pretas têm 3 peões passados e conectados. Esse aqui eu não vou nem falar nada dele, ele
também é importante, é um plus, né? Aqui tem um bônus aqui guardado se precisar, né? Então aqui é uma posição realmente esmagadora aqui para o Mequinho, né? Por isso que depois de Torre G1, o Smyslov, ex-campeão mundial, que tirou o título de Botvinnik, perdeu aí para o nosso herói Mequinho. Muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida, mais uma genialidade aí do nosso Mequinho, Henrique Meckin. E como eu falei, né, é uma playlist agora do Mequinho. A gente vai ter outras partidas então sensacionais dele. Tem contra o Korchnoi, tem muita coisa legal. Gente, eu quero fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer aqui o Samuel Jesus de Oliveira e o Pablo Pinheiro Machado aí pelas contribuições ao canal. Muito obrigado. Quero agradecer o Lucas Andrade, que deixou a sugestão de frase para esse vídeo lá no Discord. Muito obrigado, Lucas Andrade. Quero agradecer a todos vocês mais uma vez aí pela audiência. E uma coisa boa, o canal hoje passou então dos 25 mil inscritos na data de hoje. Obrigado, gente, pela confiança aí. E o canal é para vocês. Valeu, gente. Até a próxima. Um grande abraço.